sabedoria e força, estamos começando mais uma Opinião Tricolor e hoje é a edição especialíssima. Hoje é uma edição histórica, emocionante para nós, para toda uma geração de São Paulinos que conviveu com o início da grandeza da era Morumbi. E na segunda metade da era Morumbi chegava um cara monstruoso no São Paulo, trazido pelo primo dele, que também teve uma história fabulosa no futebol, Roberto Rivelino, 10, 11 anos mais velho que essa fera que está com a gente aqui hoje, que marcou a história na seleção brasileira, que marcou a história do nosso rival também, mas o destino dele era tricolor, o destino dele era São Paulino. Ele foi campeão também por um outro rival nosso, a gente vai contar isso mais para frente, mas hoje é dia de homenagear essa lenda, esse craque, na minha concepção de futebol, onde eu aprendi a amar o São Paulo. Saiba disso, meu irmão, você foi meu primeiro ídolo da carreira e está na lista dos principais jogadores que eu vou amar para a vida inteira no futebol tricolor. Ele está conosco aqui hoje, Paulinho Heavy. Muito boa tarde, bem-vinda à audiência da Nação Tricolor. O monstro Zé Sérgio está com a gente hoje. Ele já vai entrar enquanto o Paulinho Heavy manda uma boa tarde para a galera. Meu grande irmão Porte, meu grande brother Zé Sérgio, eu estou super feliz de estar hoje fazendo mais uma Opinião Tricolor. Antes de mais nada, meu olá para toda a Nação Tricolor do Brasil e do mundo. Hoje muito feliz de estar com essa lenda da camisa 11 do São Paulo Futebol Clube, um cara que só está com 5 quilos a mais do que tinha quando jogava futebol pela ponta esquerda de São Paulo. Para mim, é o número 11 de todos os tempos da minha seleção tricolor. Esse monstro sagrado, o cara que a gente acostumou a ver pela ponta esquerda do São Paulo e a gente gritava, vai Zé, vai Zé! E ele ia, cara, e fez grandes gols, grandes jogadas, grandes partidas. De novo, meu muito boa tarde para esse monstro sagrado do Morumbi, esse senhor Zé Sérgio Prestes. Tudo bem aí, Zé? Tudo bem, graças a Deus. Prazer falar com vocês aí, bater esse papo aí, junto com o torcedor São Paulino, matar aquelas saudades, né, de antigamente. E eu nunca vou esquecer na minha vida esse vai Zé. Quando estava pelo lado esquerdo ali, pegava na bola, vai Zé. Vai Zé, vai Zé! E a gente ia, né? Vai fazer o quê? Coitados dos Muito laterais legal. direitos do futebol brasileiro, que o Zé Sérgio entortou, dos laterais de seleções adversárias. A gente vai contar tudo isso hoje para vocês. A gente vai dividir o programa hoje em 2 blocos, então. Primeiro, São Paulo Futebol Clube. Segundo, Seleção Brasileira. E eu queria começar falando com essa lenda, te pedindo, Zé Sérgio, de todo o seu coração, que está com essa camisa maravilhosa do primeiro título brasileiro do São Paulo, você já fazendo parte, moleque, chegando naquele time com seus 20 anos de idade, já assumindo uma responsa do Mineirão lotado. Zé, o que foi e o que é o São Paulo Futebol Clube na sua vida, irmão? Bom, eu vou falar uma coisa para você. Nunca foi um sonho, de repente, chegar a jogar no São Paulo Futebol Clube. Sempre foi um sonho, desde garotinho, jogar futebol. Mas eu jamais imaginava que ia chegar ao ponto de jogar num São Paulo, né? Porque desde já daquela época, quando eu era garoto, títulos, coisas assim, o São Paulo estava iniciando a sua trajetória, que o início praticamente foi em 77, né? Até então era... E foi realizado uma situação em que eu jamais esperava que iria acontecer. É que a gente pode falar assim, antigamente era paixão para jogar futebol, né? Você torcia para os clubes, você gostava de ver os seus ídolos praticamente, mas você queria jogar futebol, independente de onde fosse. Mas eu tive a felicidade, né, de iniciar a minha carreira com 16 anos no Dentão do São Paulo, né? Não foi nem no Dente de Leite, Dentão do São Paulo, e seguir carreira e fazer sucesso no São Paulo. E até hoje isso aí a gente guarda com carinho e com uma honra muito grande.
Ô Zé, me fala uma coisa. Uma das suas características básicas era você é um cara, um destro que jogava pela esquerda. Como é que te veio essa ideia na cabeça de ser ponto esquerda e ter resolvido tanto por aquele lado, chutando com o pé direito, velho? Então, eu quando era garoto, eu era ponta direita. Eu era pequenininho, né? Pequenininho. Eu sou hoje estatura média, mas antigamente eu jogava muito futebol no Indiano, né? Clube Atlético Indiano. E lá eu era ponta direita. O pessoal me chamava de pontinha, de Serginho, pelo lado direito. E eu tive um probleminha na perna direita, um estiramentozinho, e para não parar de jogar futebol, né? Eu comecei a chutar com a perna esquerda. Você punha lá uma cocheira na perna direita e chutava só com a esquerda. Aí eu praticamente treinei bem com a perna esquerda e no Indiano mesmo comecei a jogar pelo lado esquerdo, aonde eu tinha facilidade para ir chegar na linha de fundo, sempre de ponta, né? Eu tentei algumas vezes jogar de centroavante, essas coisas todas, mas não funcionava. De meia, mas não funcionava. O negócio era ponta mesmo. Aí eu comecei pela esquerda, driblar para fora e cruzar para dentro da área, né? E também cruzar para cortar para dentro e tentar a finalização, né? E acabei acostumando. Fui para o São Paulo fazer um teste nessa posição de ponta esquerda, mesmo sendo destro, né? Eu acabei ficando ambidestro, né? Mas o meu forte sempre foi a direita, mas a esquerda funcionava quase que 90% como funcionava a perna direita, né? Então, acabei ficando e tendo sucesso. E também, naquela época, tinha dois pontas, que o Paulo César Caju também era um destro pela ponta esquerda. Então, não era uma novidade, né? Então, mas dificultava muito mais para o adversário, né? Porque ele tinha dificuldade. E o gozado é que eu acostumei tanto jogar pela ponta esquerda que eu fiz alguns jogos do São Paulo, aquela final contra o Atlético Mineiro, eu joguei de ponta direita, né? Mas eu tinha um pouco mais dificuldade de jogar pela direita do que pela esquerda. A esquerda eu me sentia em casa. Aí, quando eu estava pelo lado direito, aí eu já tinha um pouquinho mais de dificuldade. Eu tô rindo porque... Tanto que naquele jogo, né, Paulinho? No jogo do Mineirão, Zé, o Zé tava com a 7 no Mineirão, e aí se não me engano, o Viana com a 11. Não, eu tava com... eu acho que foi com a 7. Não, eu tô com a 11. A camisa aqui é 11, eu vou mostrar pra você. Maravilha, então. O Viana tava com a 7, mas eu tava jogando na ponta direita. O Minelli fazia muito isso. No final do Campeonato Paulista acho que foi de 79 ou 78, se eu não me engano, eu também joguei de ponta direita, que eu fiz um gol do meio da rua. Cortei para dentro e chutei de esquerda. Você sabe que o Paulinho estava nesse jogo? Então... Você sabe que o Paulinho estava nesse jogo e eu acho que é o gol mais emblemático, mais lendário que ele lembra de você ter feito. E justamente isso, de puxar pela direita, abrir, e aí você deu de canhota, né? Deu de canhota ali uma final que a gente acabou perdendo para o Santos, mas a semifinal, aquela classificação contra o Palmeiras na semi, foi qualquer nota de espetacular na história do São Paulo também, né, Zé? Você tem algum jogo mais marcante, jogo seu que você fala, cara, esse jogo da minha vida foi sensacional, maravilhoso? Eu acho que do São Paulo, eu acho que foram dois jogos assim interessantes, né? Aquela final contra o Santos foram dois jogos importantes. Um jogo que antecedeu, que o Santos estava para ser campeão, aos 42 minutos do segundo tempo eu fiz um gol de empate, né? Levando para o terceiro jogo, dando a chance para o São Paulo de conquistar o título, apesar de que tinha que ir na prorrogação ter uma vitória também. E na final que eu fiz aquele gol. O interessante é que, naquela época, os torcedores não tinha esse negócio de divisão de torcedor, mas tinha o lado do Santos e o lado do São Paulo. E do lado do São Paulo, no início do jogo, eu fiz o gol praticamente uns 20 minutos, mais ou menos, do
o primeiro tempo e não tinha tanto São Paulino, né? E depois do meu gol, nós sentimos que no segundo tempo tinha mais torcedor do São Paulo, né? O pessoal acho que estava esperando, de repente, uma situação, e aquele gol foi importante, porque deu uma levantada. Mas é que houve um desgaste muito grande, né? No tempo normal, e aí na prorrogação faltou um pouquinho de perna para a equipe do São Paulo. E o jogo principal, sem dúvida, na minha carreira foi o do Atlético Mineiro, né? Porque estava iniciando, tinha 20 anos, praticamente importantíssimo na minha vida, porque logo após eu fui convocado para a seleção brasileira em função desse jogo, né? De eu ter ido muito bem. Eu fui convocado na seleção brasileira também para jogar de ponta direita, né? Para fazer de repente entrar no lugar do Gil, porque pelo lado esquerdo tinha o Rivelino, tinha o Dirceu e o Coutinho jogava num ponta falso pela esquerda, e eu tive essa oportunidade para a seleção porque eu jogava pelos dois lados, né? Mesmo sentindo um pouco de dificuldade pelo lado direito. Maravilha. Ô, Zé, Paulinho, deixa eu te falar. Quantas vezes você já narrou o gol de 78 do Zé Sérgio, velho? Que foi em 79 esse jogo. Eu sei que eu só quero te falar uma coisa, Zé. É muito engraçado. Você me traz lembranças. Bom, primeiro que você mora no meu coração, porque você está na minha seleção de São Paulo de todos os tempos, né? Mas era muito legal, cara, a gente ir pro Morumbi e não tinha tanta seriedade como é hoje. A gente levava as coisas mais alegres. O futebol era mais alegre. Primeiro porque vocês jogavam bola, não é esse monte de idiota que hoje faz tatuagemzinha, faz a sobrancelha, faz cortinho de cabelo e não sabe jogar bosta nenhuma. Eu tô falando isso, você não precisa falar, porque senão você vai se comprometer. Mas era engraçado, cara, ver você se portar, pessoas como você se portar dentro do campo, porque jogando o futebol sério que você jogava, você humilhava os marcadores adversários, e era muito divertido ver o desespero dos caras para tentar conter a agilidade e a habilidade que vocês tinham com a bola naquele tempo. Do jeito que vinha, você matava, você saía driblando, drible da vaca daqui. Meu, os caras ficavam loucos. Eu nunca vou esquecer disso, cara. Como os caras ficavam malucos. E na hora que você pegou aquela bola daquele jogo contra o Santos, foi muito engraçado, porque eu estava num grupinho na Azul. Eu nunca vou esquecer disso. Eu estava num grupinho, os caras, passa. Eu gritava, chuta, Zé, chuta, Zé. Meu, você deu uma puta castanhada que entrou no ângulo. Cara, eu quase me joguei lá de cima, velho. De alegria de ver. Sabe, tipo, que você vê a jogada, você veio penteando a bola e pau! Coisa que os caras não sabem fazer hoje. Hoje é o futebol solidário, mas não é solidário porque o cara quer ser bacanão, é porque ele tem medo de se comprometer, cara. E você meteu uma bola lá da intermediária, na gaveta do goleiro, cara. E foi uma das coisas mais lindas que eu já vi no estádio. O teu gol, aquele gol do Everton, são coisas assim. O gol do Careca contra o Fluminense são gols antológicos na história do São Paulo Futebol Clube, que marcaram uma diferença do que é um craque e do que é um bom jogador de futebol, cara. Então, meu, muito obrigado por tudo que você fez. E, ó, na boa, eu espero, como São Paulino que eu sou, ver mais jogadores como você, que eu acho que jamais vão acontecer pelo tempo e espaço. Não tem mais tempo de acontecer alguma coisa como existia na sua época, com vocês jogando bola, velho. Muito obrigado. Monstro, Paulinho. Tá até emocionado. O problema é que é o seguinte, antigamente existia uma paixão do torcedor. Eu não sei se existe a mesma paixão que existe no futebol, que hoje já não existe mais essa alegria. Então, você era um profissional, mas assim, tipo, você não tinha, você era irresponsável, vamos dizer assim. Você entrava em campo, você tinha o poder de decisão para fazer, coisa que não acontece hoje mais. Existiam os treinamentos, existia as situações de jogo, as táticas, tal, mas o poder de decisão dentro do campo era sua, não era do treinador.
Hoje mudou completamente. Hoje o jogador tem muito pouco poder de decisão dentro de campo. Eles já são formados dessa forma, entendeu? Então, antigamente o treinador dava instrução antes do jogo, no intervalo do jogo, porque mal podia levantar, né? Antigamente era proibido levantar do banco para dar instrução do jogo. E quem tomava ia para o jogo, e outra, era determinado para isso. Né? Zé, você pegou na bola, vai para dentro, vai para cima, que era a minha característica. Era uma válvula de escape. Então, hoje mudou algumas situações, é muita conversa e outras. O Paulinho falou da situação que hoje o cara entra penteadinho. Antigamente, quanto mais feio, mais, vamos dizer, ruim, você entrasse, melhor era. Uma câmera de perto, né? Era tudo de longe. Ninguém sabia como é que você estava barbudo, você estava isso. Hoje realmente é uma frescura do caramba. Né? Antigamente não tinha esse negócio. Pô, antigamente o jogador jogava sem sunga, cara. Você imagina o que podia acontecer com aquele calçãozinho apertadinho. Treinar, a gente treinava sem sunga, sem nada, de tênis rainha, sem meia. Hoje é completamente diferente. Ah, tudo bem, profissionalizou mais, não sei o quê, mas perdeu aquele encanto que tinha antigamente. Aquela proximidade do torcedor com o jogador, que não existe mais. Você saía na porta do Morumbi de carro, você encontrava os torcedores. Ia treinar, você encontrava os torcedores. É a mesma coisa com o torcedor, com a imprensa também, que existia uma proximidade muito grande. Por isso que antigamente a imprensa incentivava muito mais jogador, dava muito mais força para o jogador, porque eles conheciam a vida. Não tinha esse negócio de assessor de imprensa que, o cara, você acabava o jogo, o cara ia com a latinha na sua boca lá e colocava, você tinha que falar. Você tomando banho até, né? Você tomando banho, o cara enfiava o microfone debaixo de chuveiro, né? Um monte de homem e a Regiane Ritter junto. Ô Zé, assim, nessa linha que você está falando, essa questão da identidade, a transformação do futebol foi tão grande. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar de seleção brasileira, mas a gente vai falar ainda bastante de São Paulo. Você chegou... O Zé caiu. Não, beleza, mas a gente vai desenvolvendo aqui para quando ele voltar. O Zé chegou com... já teve aquela final incrível, o chamado Mineiraço, com 100 mil atleticanos. Eu lembrei, Zé, eu acho que foi o Cláudio Coutinho que te deu a 7 na Copa de 78. Você não tem jogado, mas você acho que estava com a 7 naquela seleção. E aí depois veio esses jogos lendários pelo Paulista de 78 que vocês lembraram, que foi finalizado em 79, e aí veio o período maravilhoso da chamada máquina tricolor. Aquela linha que o Paulo César Capeta fazia a ponta direita, o Serginho Chulapa e você na ponta esquerda. Com a chegada do meio-campo ali de Almiro, grande Renato, monstruoso Renato, meia-direita, e o grande Heriberto também. Heriberto, que quando dava lugar para o Everton sempre causava nos jogos. E você teve grandes laterais esquerdos ao seu lado também, que depois eu vou te perguntar de um deles em específico, porque era um cara que jogava muito ofensivo, e você ofensivo também, como que funcionava taticamente você e o Marinho Chagas, porque antes você teve o Ayrton, e acho que, não sei se você chegou a pegar o Nelsinho no comecinho, talvez não, né? Acho que foi Ayrton e o Marinho Chagas. E com os monstros, Oscar e Dario, o grande Valdir Pérez no gol. A gente fez alguns programas já com o Dario Pereira aqui, Zé, o Dario que é de casa, né, Paulinho, que é da família, é da opinião, e o Dario sempre dizia o seguinte, nessa linha do jogador feio, quando o São Paulo chegou na fase do Minelli, vindo campeão do Inter, o Minelli gostava do quê? De jogadores fortes que impunham respeito e uniam essa força com a fibra, com a velocidade e com a habilidade. Era uma mescla de um time mais pegador,
com a habilidade que sobressaía principalmente em você. Então, nesse apanhado de grandes momentos que o São Paulo teve, e que você fez parte, qual que é a grande sacada da gente perceber a diferença do sentimento do torcedor? Naquela época, e aí o Paulinho vai fazer um comentário sobre isso também, quando tinha convocação da seleção brasileira, a gente ficava na frente da TV torcendo para os nossos jogadores, para os nossos ídolos, serem convocados. Aquilo era uma relação de orgulho gigantesca para o clube, a seleção e aquilo que o cara apresentava em campo. Hoje, isso se perdeu. Hoje, o jogador não tem mais a identidade clubística, o torcedor se afastou muito da seleção brasileira, e quando o jogador ainda está no país e é convocado, o torcedor reclama porque atrapalha o andamento das competições. Então, infelizmente, essa relação de proximidade e de idolatria que a gente tinha com vocês, isso mudou muito e mudou para pior, José. Então, é uma situação interessante. Você falou de uma diferença. Quando eu comecei no São Paulo, o time era um time forte. Mesclava também, mas a defesa era o Valdir, Nelson Batista, Paranhos, Arlindo Gilberto, né? Ademir era Chicão, Muricy, Pedro Rocha, Terto, Serginho e eu. Porque eu entrei no lugar do Zé Carlos Serrão. Zé Carlos Serrão. Exatamente. O que o Poi fazia um ponta falso com o Serrão também, que ele era um meia, né, praticamente. E o Terto aberto pela direita. Aí eu comecei, isso foi em 76. Né? Aí, em 77, com a vinda do Minelli, já mudou um pouquinho. O Minelli gostava mais de força. No entanto, que o time de 77 que foi para a final era forte. Era o Tenor na esquerda, era o Getúlio na direita. Aí jogou o Tecão. Chicão e Teodoro no meio campo. Chicão, Teodoro e Dario Pereira. E Dario Pereira com a 10, né? Tecão e Bezerra. E o Bezerra, quando eu cheguei, ele estava jogando na lateral esquerda. Você falou de laterais, eu comecei com o Gilberto Sorriso. Depois veio o Bezerra. Né? Aí joguei, era um monstro, jogava bola pra cacete, meu. O último que eu peguei foi o Nelsinho, pela esquerda. Você chegou a pegar Cheguei a pegar. Aí peguei o Ayrton, peguei Ayrton falecido. Falecido Ayrton. Eu peguei o Heriberto, em algumas situações jogou de lateral esquerdo. Né, quando o Everton chegou, o Heriberto caiu um pouquinho, às vezes, pela esquerda, né, porque aí no começo era Heriberto e Almir. Né, esse time de 80, na minha opinião, foi o time mais forte que eu participei no São Paulo. Eram 7 jogadores, não sei se eram 7 jogadores na seleção brasileira. Era o Valdir, Getúlio, Oscar, Paulo César, Renato, Serginho e eu. E o Dario Pereira na seleção do Uruguai. Então, exatamente. Exatamente, entendeu? Era um time muito forte. E é um time que hoje seria loucura alguém armar um time de 4-2-4. Porque era Heriberto e Almir só no meio de campo que marcavam. Os 4 lá na frente, tudo loucura, né? Caía no pé do Paulo César, ele ia para cima, no meu pé para cima, o Renato ia para cima e o Chulapa matando lá, né? Então era um time realmente muito forte. E você falou do Marinho Chagas. O Marinho, eu tinha um pouquinho de dificuldade, né, de jogar com o Marinho, porque o Marinho era ofensivo. Mas quando eu fui para a seleção também, o Júnior também era um pouquinho complicado para se jogar, porque era ofensivo e me atrapalhava um pouco. Porque os caras congestionavam o seu lado. Então, e principalmente eu sendo destro, me atrapalhava um pouquinho, né? Porque os caras eles entravam, né, em diagonal por dentro, eles eram ofensivos, né? E eu acabava sobrando para o lado esquerdo. Então, aquele lateral, quando eu jogava, que era por exemplo, o Gilberto Sorriso, mesmo o Ayrton, que segurava um pouquinho mais, o Antenor, principalmente naquela época do São Paulo, em 77, que ele segurava e falava, vai para dentro, que aqui eu seguro as pontas. Quer dizer, isso os aí carregadores de piano, né, Zé? Mesma coisa quando eu fui na direita em 77, com o Getúlio. Até a semana passada eu vi o videotape inteirinho do jogo.
Achei muito legal. E aquilo que a gente tinha esquecido, hoje dava baile em um monte de equipes aí. E os caras falam assim, não, mas antigamente era moleza do caramba. Eu comia feio. Queria ver nego fazer graça na frente do Chicão. Em 77, Chicão arrebentou com o jogo. Mesma coisa lá contra a Argentina, em 78, na Copa do Mundo, que ele entrou contra a Argentina e arrebentou Rosário, com o jogo. cara, acabou com o jogo, velho. Exatamente. Então, não, o negócio é que você não foi lá, né, Paulinho? Você não foi lá em Piracicaba levar paralelepípedo na cadeira. Essa eu queria contar, cara. Essa foi uma das coisas mais lindas que eu já vi no futebol. Posso contar rapidinho, não? Conta, irmão. Em 78, o Coutinho botou os caras para ir para fazer o aquecimento. Ele sempre foi visionário, você é um cara que testemunha da história, você sabe disso. Ele punha os caras para treinar, para aquecer no campo, já para sentir o clima do jogo. Lembra disso, Zé? E aí, os caras no vestiário com o cu na mão, puta merda, nós vamos ter que entrar lá. Pô, vamos lá, vamos fazer um aquecimento lá, meu. Voou rádio de pilha, chinelo, saco de mijo, copo, tudo na cabeça dos caras. E os caras entrando correndo do aquecimento, o meu Chicão andando assim, ó. Ô, Chicão, você não tá nervoso? Nervoso por quê? Pô, os caras estão jogando até a mãe em cima de vocês. Meu, compadre, vocês estão malucos? Eu joguei em Piracicaba lá, os caras, você passa correndo do lado do alambrado, os caras jogam o paralelepípedo na sua cabeça. Mas aqui em São Paulo era interessante, porque aqui em São Paulo era a mesma coisa, não tinha conversa. Uma vez nós fomos jogar em Araraquara e aconteceu a mesma situação com o Chicão. E depois do jogo o pau comeu feio, né? E a torcida, o time lá de Araraquara, o túnel era bem na beiradinha e era uma escada. E aí todo mundo no pique foi sair, o Chicão, acho que ficou dando entrevista lá, não sei o que aconteceu, ficou e não queria sair. Ele teve que sair com o capacete do guarda. Eu lembro disso. Porque era com o capacete mesmo, aí meteram o capacete nele. Saiu uma foto no Jornal da Tarde, na época que o Jornal da Tarde era o Jornal do Caralho, saiu ele com o capacete do cara, mano. Azul metálico o capacete, velho. Mas o pessoal fala que antigamente era complicado. Você ia jogar no interior, você ia jogar Libertadores, então, não tinha esse negócio, não tinha imprensa nenhuma, não tinha televisão nenhuma. O pau comia feio, a gente apanhava pra caramba. Tanto com a seleção brasileira, como com o São Paulo, principalmente. A gente apanhava, eu ainda lá, ainda bem que tinha lá uns caras que seguravam um pouquinho as pontas, o Chulapa segurava um pouco as pontas, mas era muito difícil. Hoje tem uma moleza, qualquer coisinha que você faz, ou que você atire no campo, o clube é punido, eu acho com razão, mas lá dentro do campo, os caras falam, apanhou, o cara tá batendo demais. Eles não jogaram antigamente do jeito que a gente apanhava naquela época lá. É verdade, Zé. Em relação a isso, daqui a pouquinho a gente vai falar, sabe do quê? Do Mundialito de 1980, que você foi muito caçado lá em Montevidéu, aquele campeonato que comemorava os 50 anos da primeira conquista da Copa pelo Uruguai, que só reuniu times campeões mundiais. Só a Inglaterra não foi naquela edição e o Zé destruiu, principalmente a antiga, não existente mais, mas fortíssima seleção da Alemanha Ocidental. Vamos falar um pouquinho mais de São Paulo. Você falou de 80, que foi o ano que você sentiu o São Paulo mais forte que você participou. Em 80, Zé, você ganhou a bola de ouro da Placar, ou seja, você foi escolhido o melhor jogador do país, com jogadores de um quilate de um Zico, de um quilate de um Sócrates, aquela formação que iria culminar na seleção de 82 do TD, até que o São Paulo conquistou aquele fantástico título de 80 em cima do Santos, descontando 78, né? Foi uma revanche, podemos dizer assim. 2 gols do Serginho, 2 jogos por 1-0. A primeira final, o maior público da história do São Paulo até hoje, mais de 122 mil pessoas pagantes, mais de 140 mil no Morumbi. E até que chegou o ano de 81. Pô, Zé, como 81 foi sofrido, né, Zé?
A gente teve você naquela crescente, você sendo convocado para as seleções, aí de repente começou o universo das contusões. Não vamos nem falar daquela bobeira de Naldecon, que aquilo acabou sendo provado depois, que era uma grande injustiça que tiveram com você, mas a questão das contusões em si. Imagino que foi para você, e eu vou relatar isso para o torcedor que não sabe, o Zé se machucou no amistoso da seleção, que ele quebrou o braço, e depois de todo o período da recuperação, ele voltou no São Paulo e Noroeste, e aí, uma falta que ele sofreu, ele caiu em cima do mesmo braço e quebrou o braço outra vez. Zé, o que foi aquele sentimento naquele momento? O Brasil se aproximando de uma Copa do Mundo, a máquina tricolor ainda muito forte, e você passando por tantos problemas de contusão, de dúvidas na cabeça em relação ao futuro, em relação à Copa. O que foi isso na tua vida, o difícil ano de 81? Então, esse foi um lado negro, né? Eu que tive uma ascensão muito rápida no São Paulo, né? Eu comecei praticamente subir para o profissional em 76, comecei em 76, em 73, fui para o profissional em 76, 77 começou realmente a minha carreira no São Paulo, minha explosão. Em 77 eu fui a revelação do Campeonato Brasileiro, né? Em 78 eu fui o melhor ponta esquerda, em 79 o melhor ponta esquerda, em 80 eu fui o melhor jogador do Brasil, né? Na época, junto com esse time. Às vezes as pessoas falam, né, mas o cara é individual. Não, mas a melhor fase da minha carreira foi em 80, porque foi um time muito forte do São Paulo. Isso ajuda demais, né? Às vezes, considerado... Aí fala assim, né? O Messi, quantas vezes é considerado o melhor jogador do mundo? Mas por quê? Porque ele tem um baita no time nas costas. Cristiano Ronaldo é a mesma coisa. Então, essas são as situações que acontecem e não tem como ser diferente. E você lembrou bem da situação em 80 mesmo, tive problema do doping, né? Foi nas finais do Campeonato Paulista contra o Santos, foi uma semana antes, né? Foi um jogo antes, na semifinal contra a Inter de Limeira, que houve aquele problema do Naldecon, que eu fui medicado pelo São Paulo, não usei nada fora daquilo, mas a legislação era meio complicada. Então, não tive problema nenhum, foi arquivado, eu pude jogar. Praticamente eu fiquei um jogo de fora, que foi o jogo contra a Ponte Preta, né? Que eu fiquei sabendo da situação na pré-eleição, o Carlos Alberto Silva me avisou na pré-eleição, eu falei, mas isso aí só pode ser coisa do Corinthians na época. Eu falei, pô, os caras estão armando pra cima de mim. A primeira coisa que eu discuti, né? E aí, mas é lógico que foi um baque muito grande, né? Vamos dizer, na minha cabeça, né? Eu fui sempre um cara muito limpo, né? No sentido de treinava pra caramba, era primeiro em tudo, né? Primeiro no teste Cooper, né? Que antigamente teste Cooper, hoje é na base da aparelhagem, mas antigamente era na resistência, na velocidade. Eu puxava a fila, os caras me xingavam pra caramba, mas eu puxava a fila. E, de repente, uma situação Sérgio dopado, pô, é complicado, né? Mas eu superei essa situação, depois sendo campeão paulista, teve vários jogos, teve o Mundialito, que você falou bem do Mundialito no Uruguai, onde eu fui muito bem. Então, isso... Mas o que me arrebentou muito foi as contusões, né? Eu ainda participei das eliminatórias da Copa do Mundo, né, de 82, praticamente participei de todos os jogos. E aí, naquela excursão da seleção brasileira para a Europa, onde jogou contra a Alemanha, contra a Inglaterra e contra a França, na volta, nós paramos em Milão. Jogamos um amistoso contra o Milan. Os jogadores do São Paulo, né, que estavam na seleção, foram para Milão, nós jogamos. Depois fomos para Los Angeles. O São Paulo foi jogar contra a seleção do México. E foi lá que eu quebrei o braço. Tive uma fratura no braço, né, uma fissura praticamente no braço. Voltei. Como a medicina esportiva antigamente era muito complicada, a reabilitação era muito complicada, eu em 20 dias voltei a jogar, mesmo com dor no braço ainda.
não tinha consolidado totalmente, e eu levei uma chinela por trás, acabei apoiando o braço e houve a fratura novamente. Aí foi submetido a uma cirurgia no braço, uma cirurgia onde tive problema na cirurgia, porque minha mão caiu, né? Praticamente eu não conseguia fazer o movimento na mão. Nossa! Então, porque se não tivesse esse problema, eu teria voltado bem antes, né? Porque tinha feito a cirurgia, colocado uma placa com 6 parafusos, tal, não teria tanto problema. Aí, recuperando, eu tive uma torção dos ossos. Só que essa recuperação foi mal feita também, até mesmo porque eu tirei osso da crista ilíaca para fazer enxerto no braço e atrofiou minha perna esquerda. E eu acabei torcendo o joelho esquerdo. Então, todas essas situações, não existe um culpado, vamos dizer assim. Era a forma que era naquela época. Né? Não se dava tanta atenção como se dá hoje. Aí houve a cirurgia no meu joelho esquerdo. Uma cirurgia completamente furada. Eu estourei ligamento cruzado. E eu não fiz ligamento cruzado, reconstituição do ligamento. Limpou ali, pregou, fez uma prega no meu joelho, até o médico que me operou falou, você vai ter que mudar de posição. Ai, que absurdo, o melhor jogador do Brasil, mudar de posição, vai fazer um meia. Aí, realmente, depois dessa contusão, eu recuperando do joelho, eu torci de novo o joelho. Nossa! Aí foi submetido a mais uma cirurgia, porque o Tele me chamou na seleção brasileira, na concentração, para saber da minha situação, e o Neilo Lasmar me examinou e falou, você vai ter que operar de novo, porque você está com problema no menisco. Aí eu fui submetido a uma nova cirurgia e não deu tempo para voltar. Quer dizer, não deu tempo para voltar? Não voltei nunca mais. Né? E uma das minhas, vamos dizer, a saída minha de São Paulo foi justamente em função das contusões. Eu realmente tentava fazer uma partida boa, outra mais ou menos, outra ruim, aí de repente fazia uma partida boa, mas eu não conseguia manter, porque eu perdi 30% da minha velocidade, 30% da minha agilidade. Eu virei um jogador comum. No entanto, quando eu saí do São Paulo, eu só saí de São Paulo por causa disso. Né? E mesmo naquela situação que eu saí de São Paulo pela troca pelo Pita era um baita no jogador, né? Mas fui eu e Humberto contra o Pita. Se eu tivesse 100% das minhas condições, isso jamais iria acontecer. Se eu fosse sair um dia de São Paulo, seria para fora. No entanto, que antes daquela excursão que nós fizemos com o Milan, eu já estava sendo praticamente negociado com o Milan. Já existia uma proposta. Mas essa situação só iria se resolver depois da Copa do Mundo de 82. Né? E coisa que não aconteceu. Aí eu voltei para São Paulo, caindo de produção, tendo dificuldade, e aquela conversa, né? Mas por que Zé Sérgio tá? E uns falavam que era o problema do doping. Né? Depois que eu passei de usar a bolinha, eu parei de jogar futebol. Então você vê o que de bobagem a gente ouvia. Outros falavam que era depois que eu casei, eu não queria nada com a bola. Quer dizer, que tem que ver uma coisa com outra. Mas a verdade foram as contusões que me arrebentaram. Que hoje, por exemplo, eu carrego até hoje essa situação. Você vê a minha situação do meu joelho hoje, é difícil. Eu tenho problema com o joelho até hoje. Uma má cirurgia, se fosse hoje, essa cirurgia, esse tratamento, esse cuidado, isso jamais eu estaria jogando os meus 100%. Né? Talvez perdesse 5%, mas aí com a idade você iria perder até mais. Então, essa situação foi o que complicou. Aí eu não fui em 82, no São Paulo, eu fiquei um ano parado. Né? Em função do braço e do joelho, fiquei um ano me recuperando. Quando eu voltei a jogar, voltei naquela expectativa, né, de voltar. A mesma coisa quando eu fui para o Santos, a minha expectativa era voltar a jogar, mas não houve possibilidade nenhuma. O que me ajudou demais em termos de carreira, por exemplo, de cabeça, foi realmente a minha ida para o Japão. Lá eu joguei 2 anos, 3 anos como auxiliar, depois 3 anos como treinador, e depois eu voltei para o Brasil. Então, essa fez a diferença. Mas, para mim, carreira mesmo, de sucesso,
foram os 4 anos de São Paulo Futebol Clube, né? Foram 77, 78, 79 e 80. Esses 4 anos. E o comecinho de 81 até eu ter a contusão. Depois disso, só veio ladeira abaixo. Mais ladeira abaixo profissionalmente. Mas eu me fortaleci demais com a cabeça em função dessas dificuldades todas, né? Minha esposa, que quando nós casamos em 81, me deu uma força muito grande. E aí eu constituí uma família, né, com a cabeça que... Isso não tem preço, né? Você tem quantos filhos, Zé? Eu tenho 3 filhos e agora 2 netos. Caraca, mano! A Elisa fez 1 ano hoje. Ai, que lindo! Parabéns, Elisa linda! E o João Gabriel tem 7 meses. Os 2 nasceram, das 2 filhas. A Thaísa, que é atleta, né, foi a medalhista olímpica em Pequim, né, no revezamento 4%. E a genética do pai, né, na velocidade, né, e ela foi para Pequim e herdou a medalha de bronze em função da Rússia ter tido o problema do doping, né, e ela é mãe do João Gabriel de 7 meses e a da mais velha, da Larissa, a Elisa, que hoje fez 1 aninho. Isso aí não tem preço, cara. Isso aí é uma coisa que a gente fica com um sorriso aqui, não tem como Ô, Zé, se alegrar. E eu queria dar um toque para a nossa galera, porque você sabe que a nossa galera aí, não só os meus amigos, o pessoal mais velho te conhece, sabe, da tua história, da tua trajetória. Tanto é que quando eu postei ontem que você seria o convidado e tudo mais, meu, foi um ouriço dentro do meu perfil do Facebook, do Instagram, porque muitos falam, pô, agradece a ele, por causa dele que eu virei São Paulino, agradece a ele porque ele é isso, ele é aquilo, lá, 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 lá. Mas eu queria deixar um toque para o pessoal mais novo, exatamente pelas coisas que ficaram aí, que você acabou de falar, que o Porte acabou de falar, mas que muita gente, por ser novinho, ter 20 anos, 15 anos, 30 anos, não sabe de você. Então, quando você fala que você foi eleito o melhor jogador de 80, 81, na época era como se fosse hoje o Cristiano Ronaldo, era como Exatamente. se fosse o Messi, porque naquela época, cara, não tinha outro padrão. E você, hoje, eu estou falando assim, naquela época, você foi considerado o melhor jogador ao lado, sabe, em confronto com Roberto Rivelino, que é seu primo, Paulo César Cazu, Renato, Zico, Júnior. Olha os caras com quem eu estou falando. Sócrates. Porra, meu. Eu estou falando de monstros sagrados. Eu não estou falando de jogadorzinho meia-boca que acertou uma bica outro dia no jogo e é eleito craque porque acertou aquela bica. Eu estou falando do jogador que se confrontava com pessoas de igual teor, sabe? E você se sobrepôs a todo mundo daquela faixa. Eu vou errar 1 ou 2 nomes, mas vou te falar, meu, você foi um monstro jogando futebol, ao ponto do mestre Tele te chamar por aquela, para mim, na minha opinião, a maior seleção de todos os tempos de 1982, que não pôde contar com 2 pessoas sensacionais que fariam aquela seleção melhor do que ela já foi. Você e o Careca. Porra, cara, na boa, não preciso falar mais nada, cara. Então, parabéns, parabéns. Eu queria só deixar esse padrão para essa galerinha mais nova entender quem é você, velho. Porque hoje, apesar da informação estar ao alcance das mãos via Google, muita gente não sabe nem o que procurar, entendeu, irmão? É verdade. Você sabe que é interessante, naquela Copa do Mundo de 82, todo mundo fala que foi a melhor seleção, né, em termos de qualidade. Mas faltou um dos 2, ou eu ou o Careca. Eu acho. Se você for analisar, ali tinha na frente Zico, Sócrates, Éder, Serginho e Paulo Isidoro jogando pela direita, né? Isso. Acho que era o Paulo Isidoro, não tinha ninguém agudo. Não tinha nenhum jogador agudo que partisse para cima. Né? Pode ver os maiores jogos, os melhores, a maioria dos gols que o São Paulo fez eram gols ou de chute de longe, né? De longa distância, que o Éder batia muito bem,
ou ela era trabalhada, nenhum gol assim agudo, né? Daquele. O Serginho foi um mero encostador de bola, né? Ele foi para dentro. Foi a função dele, que ela, não era aquilo que ele fazia no São Paulo, mas era uma função dada a ele em função dos jogadores, porque ele precisava de um cara agudo que chegasse na linha de fundo para dar condições para ele. Ele estava muito bem marcado, né? E os outros estavam mais cômodo para se jogar. E ali, se tivesse alguém que chegasse na linha de fundo, ia facilitar bastante, porque ele também, se tivesse o Careca é um atacante mais agudo também, né? Um atacante que a gente falava antigamente, mais porra louca, né? Que vai para cima dos caras lá e vai ver no que dá. Então, isso faltou muito naquela seleção. Talvez se tivesse um dos dois, a coisa seria, nós teríamos chegando numa final, talvez teria até sido campeão aquele ano. Ô Zé, eu estou com o seu Giba comigo aqui, ele queria dar um depoimento para você, justamente para falar desse seu entrosamento, dessa sua simbiose com o Serginho. Giba, o que você tinha comentado comigo aqui? O que eu ia comentar, um abraço. Você me fez vibrar muito nas arquibancadas. Está falando a voz do mais velho de todos. Né? Não, é um baita de um testemunho, né? Porque, 40 anos atrás, estava voando aí. Tudo que o Paulinho falou do vai Zé, eu fazia parte desse coro. Quando o adversário atacava a nossa defesa, os volantes tomavam a bola, jogava para o Zé, aqui o cara já levantava. Vai, Zé! É verdade. E eu correspondia, né? Eu correspondia, eu ia para cima lá. Aí explodia. Ô Zé, o que eu ia falar para você é o seguinte. Você é um daqueles jogadores de São Paulo que me faz lembrar uma pequena linha do hino de São Paulo. Né? Que as tuas glórias vêm do passado. Hoje é uma realidade isso, infelizmente, para nós, São Paulinos. Porque você, Oscar, Dari Pereira, Pedro Rocha, Gerson, Canhoteiro, que jogava na sua posição antes de você, né? E que eu me lembro muito, para dizer o seguinte, quando eu tentei o Canhoteiro, exatamente por um fato que você acabou de falar agora. Hoje, o São Paulo tem pouquíssima jogada de linha de fundo. Pouquíssima. Vez outro Reinaldo vai lá, né? Mas não tem. Então, no seu tempo, tinha você, antes de você, o Canhoteiro, que também era um péssimo arrematador. Mas o que ele fazia dentro de campo era do arco da velha, viu? Levava, né? Então, Zé, eu me lembro com muita saudade de tudo isso. Eu frequentei muito o Morumbi, né? Apresentei todas essas fases de São Paulo. A minha expectativa agora, como São Paulino convicto, é que agora nós teremos eleições esse ano, no final do ano, em São Paulo. Eu prego uma renovação. Eu sinto muita saudade do Refis do São Paulo, de Rodan, de Carlinhos, de... Como é que chama aquele outro movimento do São Paulo? O doutor Turíbio. Isso, Turíbio. Turíbio. Tenho muita saudade desse tempo, sabe? Então, eu prego uma renovação. Eu acho que o São Paulo atravessou um período muito complicado, muito difícil, apesar de que ainda é assim mesmo a terceira maior torcida do Brasil. Terceira maior torcida do Brasil. E o maior campeão internacional desse país. Eu ia chegar lá. Agora, o Brasil, o São Paulo, precisa se reerguer. O São Paulo é muito grande. É isso que o meu filho acabou de falar e ia chegar. O São Paulo é o time brasileiro que tem mais títulos internacionais, e não é o mais velho dele. Então, é muito grande o São Paulo para causar essa ansiedade, esse sofrimento da sua imensa dor. Espera, viu, Zé? Que a sua volúpia,
a sua vontade, a sua fibra possa ser transferida para os jogadores que estão no São Paulo, para que nós possamos, enfim, começar a saborear títulos e vitórias, que sempre foi a nossa marca, não é verdade? Então, é verdade. Mas, eu fico muito feliz de poder ter esse contato com você. Eu que fui teu fã rigoroso, né? de arquibancada, e fico muito feliz de ter essa oportunidade de bater um papo. Vamos em frente, o São Paulo vai chegar lá. Com certeza. Eu penso o seguinte, o São Paulo, ele teve quando eu comecei em 77, campeão brasileiro, em 78 foi para a final contra o Santos, em 79 foi bem, mas em 80 foi campeão paulista, em 81 campeão paulista, em 81 foi para a final do brasileiro. Ele tinha uma sequência. E o torcedor, ele cresce quando você... pode não... O título é muito importante, mas quando ele está em atividade numa final, está chegando numa final. Essa garotada, a simpatia daqueles que ainda são indecisos em algumas equipes, dentro da formação que é feito o time. E isso aí é muito importante. O São Paulo faz um bom tempo que não conquista o título. Qual foi o último título do São Paulo? Foi o Sul-Americano. Foi esse Sul-Americano, foi? Que ano foi isso aí? 2012. Mas foi um título meio conturbado também. Não foi um título realmente conquistado, né? Que houve aquela confusão toda, não foi isso aí? Jogo de meio tempo. Exatamente. E esse tempo, são 8 anos, gente. 8 anos fica muito defasado o crescimento do torcedor. Então, precisa se tomar isso que o senhor está falando é muito importante. Agora, é um geral. Um geral é tanto jogador como dirigente, como agora o senhor falou bem que vai ter uma eleição. Eu não me meto nada nessa situação, porque eu sou ex-jogador, eu sou apaixonado pelo São Paulo, etc. Mas precisa ter uma renovação. Eu, em particular, eu não conheço assim, eu não conheço os candidatos do São Paulo hoje. Eu conheço um, que é o Marco Aurélio Cunha, né? Que é meu parceiro desde o Júnior do São Paulo, onde ele ingressou para o São Paulo. Eu conheço, não sei, mas eu conheço ele com a idoneidade que ele tem, com a capacidade, com a inteligência dele, entendeu? Então, essas situações, para ter mudança no São Paulo, eu acho que tem que ter mudança no São Paulo, para se realmente ter um horizonte. Porque quantos times já foram montados no São Paulo? De qualidade. E a coisa não funciona. Ô Zé, não é eu acho... O time... Pode falar, termina aí. O time do São Paulo é bom. Tá? É bom. Fizeram um baita no timão. Mas a gente fica preocupado com algumas situações em termos de quanto... O São Paulo, antigamente, não trocava treinador nem a pau, na minha época. Hoje troca 4, 5 por ano. Né? Antigamente, as contratações, no momento que você... o São Paulo se desfazia de algum jogador ou negociava algum jogador, mesmo de base ou de coisa, ele já tinha alguém para reposição. Eu dou exemplo de quando saiu o Serginho, ele já tinha o Careca. Né? Então, isso é planejamento, isso é uma administração que, ao nível do São Paulo. E hoje, o que vem acontecendo, na minha opinião, é que as coisas vão acontecendo, vão acontecendo. Então, vem o jogador de base, mas se gasta o dinheiro do jogador de base num ex-jogador em atividade. E aí, como é que fica? Né? Qual é o planejamento para isso aí? Então, essas situações que deixam um pouquinho de fora. Eu tive a oportunidade, eu trabalhei no São Paulo, tinha minha vida no São Paulo, mais de 1/3 da minha vida foi no São Paulo, foram 21 anos de São Paulo. Quer dizer, 11 como jogadores e 10 como formador na base. Né? Foram 10 anos no Sub-17 na base.
E a gente teve um trabalho, participou de jogadores que você vê hoje, jogadores de seleção brasileira. E o São Paulo tem esse potencial, como tem revelado vários jogadores, né, na base do São Paulo. Mas começa a jogar bem, vai embora. Né? A hora que você vê, aí começa a querer montar tudo de novo. O que eu queria dizer é o seguinte, independente de quem for o próximo presidente, ele precisa se ater ao seguinte detalhe, tá? Precisa reconstruir o São Paulo, fazer voltar o estigma de vencedor que sempre foi, que está no DNA, e infelizmente foi apagado durante uma década. Nós perdemos tempo, deixamos todo mundo se acomodar, todo mundo vir para cima da gente, nós ficamos para trás. A gente precisa fazer totalmente diferente do que nós já fazíamos, porque ficou ultrapassado. E a realidade é uma só. A nova gestão não pode preterir de ter pessoas como você, pessoas como o Dario, pessoas como o Oscar, como o Rojas, como o Rosan, como o Altair, pessoas que estão aí fora do São Paulo, que amam o São Paulo, e que não pode, de qualquer maneira, ficar longe de uma gestão vitoriosa, porque vocês pensam na profissão, mas vocês pensam primeiramente ao São Paulo por tudo aquilo que ele fez por vocês e vocês por eles, entendeu? Então, eu não consigo entender hoje em dia, eu me ponho na sua posição, Zé, tá? Jogador, porque eu sou músico, eu sou da área musical, então quando eu vejo uma banda tocar, olha, eu falo de futebol, mas a minha área é outra, tá? Quando eu vejo uma banda tocar, eu sei o que está errado no vocalista, no baixista, eu vejo um monte de coisas que talvez a banda não veja, mas eu sou capaz de chegar nos caras e falar, vem cá, lindo. E eu fico imaginando você, cara, como jogador de futebol que foi, o quilate que foi, ver uma partida do São Paulo onde um ponta chega na intermediária e lança uma elipse para a área, no meio, um atacante contra 10 defensores, ele acha que vai fazer o gol. E não tem um técnico, não tem ninguém que chega para os caras e fala, lindo, você não vai conseguir. A lei da probabilidade é ínfima que você consiga um resultado disso que você está fazendo. Chega na intermediária, cabeça da área, ele cruza numa elipse fraquinha, uma bolinha assim, ó, pro meio, tipo, ó, vai aí, atacante, se vira, no meio de 5, 6 defensores. Quer dizer, eu fico imaginando o que se eu que sou músico, fico puto de ver isso acontecer 1, 10, 15, 100, 200 vezes durante um ano. Eu fico imaginando você como jogador, ver um jogador que não chega na linha de fundo, que é proibido ele passar a entrada da área ali, ó, para fazer a curva na bandeira do escanteio e entrar para dentro da área, como se fazia magistralmente, sempre fez. Entendeu o que eu estou falando? O que você acha disso daí? O que você sugere para essa nova gestão fazer com relação a esse tipo de procedimento? Olha, isso aí é uma situação um pouco complicada, porque o futebol mudou, né? Por exemplo, você fala negócio de ponta. Hoje existe ponta? Não existe ponta, existe atacante de beirada. Né? Esses caras que jogam pela beirada acabam entrando em diagonal, em direção ao gol. O que é principal para mim, que eu vejo hoje no futebol e na formação, é que falta um pouquinho de poder de decisão dos jogadores. Aí você vai falar assim, mas o jogador do treinador, né, colocar para o jogador, para ele ter o poder de decisão, para ele ter a responsabilidade de fazer aquilo que ele sabe fazer. E existem algumas situações hoje de característica. Por exemplo, antigamente existia cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. Existia o ponta direito, o ponta esquerda, o lateral direito, o lateral esquerdo. Hoje, o jogador é versátil. Então, ele joga em tudo quanto é lugar. Né? Joga aqui, joga ali, joga nessa posição, joga na outra posição. E aí, tem um pouquinho de problema nesse sentido. Já começa por aí. A situação de administração é colocar, ter um planejamento, na minha opinião. Planejamento do quê? De qual é o treinador, como se fazia antigamente. Qual é o treinador que
vai se adaptar ao perfil do São Paulo. O que o São Paulo precisa do jogador do São Paulo? É a mesma coisa na formação dos atletas do São Paulo, né? Qualidade, né? Não é aquela loucura de raça. Por exemplo, tinha as características do jogador do Corinthians antigamente, do São Paulo antigamente, do Santos antigamente e o do São Paulo, né? E o São Paulo só contratava jogadores que tinham o perfil do São Paulo. Hoje mudou, né? Hoje vai se contratando, eu não sei se é planejado essas contratações. É a mesma coisa com o treinador. Existe um planejamento, por isso que eu falo, é o planejamento que é importante. Existe um planejamento do São Paulo. O que nós queremos? O São Paulo, depois de 77, quis mais. O que é querer mais? Eu quero ser campeão brasileiro. Eu quero chegar, subir e ser campeão. Começou a formar time. Porque até então, vamos ver o que vai dar aí. Contrataram, chamaram o Minelli, que tinha sido bicampeão e foi campeão, né? Então, às vezes nem tanto em função de eu vou contratar só jogador de 9. Não é isso que faz Não funciona. Não funciona. Por exemplo, em 77, quem tinha jogador de nome em 77? Quando nós somos campeões com o Atlético Mineiro? Fala para mim. É verdade. Eu estava começando, não tinha nome. O que tinha mais nome era o Valdir Pérez Chicão. É verdade ou não? Ganhamos com o anterior, ganhamos com o Nega. Os dois mais técnicos estavam do lado de lá. É o Reinaldo suspenso e o Vitória. Exatamente. E o Chulapo e o Reinaldo que estavam suspenso. E o Chulapo, o nosso time, estava fora. Mas então, essas situações, quando foi campeão mundial, já tinha um time diferente. O Muricy foi campeão brasileiro 2 vezes com o São Paulo, 3 vezes com o São Paulo. Vê o time. 3 zagueiros, forte no meio de campo e um ataque matador, né? Então, qual é o planejamento que precisa se planejar junto com o treinador? Não esse entra e sai, acaba gastando muita grana, né? E acaba não conquistando nada se não tiver um planejamento. Na minha opinião, precisa se voltar ao que era antigamente em termos de planejamento. O que o São Paulo quer? Vamos lá. Senão passa a ser como eram as outras equipes. Muitas delas ainda são. Vamos trazer fulano para resolver o problema, para tampar esse buraco. Vamos fazer isso. Não vai funcionar. Não vai conseguir tampar buraco. Né? O buraco acaba aumentando o buraco. Né? Você acaba tendo o buraco do time e o buraco da dívida. Exatamente. Porque, todo jogador, eu tô de fora, todo jogador brasileiro sonha em jogar no São Paulo. Isso é a realidade, né? Ou, vamos dizer assim, ou sonhava pela seriedade que o São Paulo tinha na sua administração. Era uma coisa séria, assim. A gente comparava, estava trabalhando no São Paulo, o pessoal tinha uma inveja danada do São Paulo, as outras equipes, não era os outros jogadores, porque a gente estava no São Paulo, né? É a mesma coisa que na base do São Paulo. 99% dos meninos do Brasil sonham em jogar no São Paulo, né? E às vezes fala assim, às vezes a gente fica deficiente, é má administração, é má captação, estão se desviando em algumas situações e não estão tendo oportunidade de trazer os melhores. Então, essas situações todas vai acontecer o quê? É planejamento. Ter um conjunto, São Paulo Futebol Clube, um cara que tem a cabeça em termos de São Paulo Futebol Clube, né? Não dá oportunidade para situações extras, né? Que a gente sabe que acontece no futebol, e pensar no São Paulo. O São Paulo, eu lembro bem que na minha época, a administração, a imprensa não deixava, a diretoria não deixava a imprensa chegar nos jogadores,
Acontecia dentro de casa, né? Não saía absolutamente nada para fora, nada. Enquanto as outras equipes, nossa, era uma bagunça do caramba. Né? O São Paulo não saía. E o São Paulo cobria todas as situações negativas que tinha, né? A diretoria. O São Paulo tinha uma situação forte e uma oposição mais forte ainda, que elas se trocavam. Né? Ora era uma situação, ora era oposição, ora juntavam, mas mantinha sempre a mesma filosofia. Sempre Pensavam no São Paulo, né? Pensava no São Paulo. Né? Eu peguei presidentes que, aí você vai falar assim para mim, Zé, você ganhou dinheiro no São Paulo? Não ganhei dinheiro no São Paulo. Aí vai falar, fui melhor jogador? Não ganhei dinheiro no São Paulo. Não era esse a situação. O São Paulo, aqueles jogadores que iam jogar no São Paulo, iam em condições iguais praticamente a minha, que estava lá no auge. Né? Eu praticamente fui ganhar mais no Japão depois que eu saí do São Paulo. Porque o São Paulo é diferente. Era a vitrine, né? Exatamente. Uma vitrine, uma coisa séria. Não tinha conversa. Eu lembro bem que quando eu ia fazer contrato, eu ia conversar, meu pai ia conversar. Nossa, era uma conversa. Não tinha problema nenhum. Relação de confiança, né, Zé? Da Lora, o Galvão. Eu podia, assinava um papel por assinar. Assim, a coisa era realmente séria, né? Eu lembrou bem, na época, a minha época do São Paulo era a mesma época que eu estava no Japão, não tinha nem papel assinado, né? Uma situação que existia prazer, tanto de um lado como do outro, né? E o São Paulo nunca, eu não lembro o São Paulo ter prejudicado algum jogador. Sempre ele quando tinha algum problema, vamos negociar e tal, tá? Ele acertava a situação do jogador. O jogador saía agradecido do São Paulo. Dificilmente hoje você vai ter um jogador que vai falar que fez alguma coisa com o São Paulo, porque o São Paulo realmente sempre foi uma instituição muito séria. Agora eu estou falando de São Paulo, né? Aí quando muda, quando você vai falar de pessoas, aí é diferente. Aí a gente não pode estar falando, eu tenho generalizando, São Paulo, né, Zé? Não. Aí eu tenho o São Paulo como uma instituição séria, né? O São Paulo Futebol Clube. Agora, em todo lugar tem aqueles probleminhas, né? Não, dirigentes saem e o São Paulo continua, né? Exato. Tanto dirigente como jogador sai, o São Paulo continua sendo sério. Na minha opinião, não muda nada. É até triste a gente falar em algumas situações negativas por o nome do São Paulo, né? Eu tenho muitas situações negativas do São Paulo, a minha saída naquela época, onde eu tive alguns problemas, mas isso são pessoas, não é o São Paulo. Tive agora no Sub-17, na minha saída, com algumas situações assim meio chatas e delicadas, mas não é o São Paulo, né? São pessoas, né? E a gente não pode manchar o nome do São Paulo por causa de pessoas. Né? Perfeito, Zé, perfeito, cara. Zé, a gente, eu, Paulinho, nos últimos anos, a Opinião Tricolor ele se notabilizou por ser a mídia mais crítica do São Paulo, e justamente em cima disso que você está falando, porque era o sentimento do torcedor afrontado, machucado, e, ao mesmo tempo, a instituição que a gente quer preservar. Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu estive, você não vai se lembrar disso, a primeira vez que eu estive no CT, no CFA, lá de Cotia, foi justamente quando eu te conheci. Isso foi em 2007. E eu não deixei transparecer uma coisa que depois que nós nos despedimos, eram os primórdios ali da opinião, eu só te cumprimentei, Zé, uma satisfação e tudo mais, que eu chorei depois que eu te vi. Porque você, para mim, era a imagem de tudo aquilo que eu tinha aprendido de São Paulo vencedor, de idolatria, de DNA são paulino. E que até naquele período ainda prevalecia com... o Muricy estava no time principal, o Muricy levantou o inédito Triexa, 3 campeonatos brasileiros consecutivos e tal. Só que depois disso, o São Paulo se perdeu no principal, que é na personalidade.
Hoje, tudo que vocês disseram com tanta propriedade, o São Paulo não tem mais, que é a identidade. O que é o São Paulo? Como joga é o São Paulo? O que eu, particularmente, acho que o Paulinho também, a gente já conversou sobre isso, nós defendemos que o São Paulo unifique os centros de treinamento, por exemplo. Tem uma base de formação, desde a base até o profissional, partindo todo mundo lá de Cotia, que é esplêndido, tem hotel, tem diversos campos de treinamento, assistência médica, odontológica, de todas as áreas onde você unifica a forma de jogar, as carências da base até o profissional, como faz o Barcelona, por exemplo. O Milan, que é um time que está em baixa, mas é um time que é tetracampeão do mundo, que tem uma panela 30 km de Milão, podia ser um exemplo para o São Paulo de unificar um dos maiores centros de treinamento do mundo, a filosofia de trabalho, e não ficar assim, repartindo atribuições, porque isso faz inchar a máquina, isso traz mais despesas. Você tem 2 cozinhas, 2 seguranças, dois almoxerifados, 2 modos de treinamento diferentes, e com isso a identidade está indo embora, porque toda perpetuação do poder traz vícios, não só no futebol, na política, na trajetória de um país, dentro de uma corporação empresarial. A gente precisa ter oxigenação, a gente precisa ter novas ideias e cobranças entre oposição e situação, entre conselho que se respeite e que tenha nível do tamanho da instituição e que não se submeta a tão poucos pequenos bel-prazeres e, como o Paulinho bem diz, hoje muita gente se locupleta do poder do São Paulo, mas óbvio que a gente não vai entrar nessa seara hoje, porque a seara hoje é para falar da grandeza do São Paulo, da grandeza do Zé Sérgio, um cara que, com tudo isso que a gente já contou, ele fez 353 jogos, ele fez 48 gols, ele foi, mesmo assim, em momentos de contusão, tem no seu perfil o título paulista de 81, sim, onde ele fez parte, onde ele participou, sim, momentos mágicos da história do São Paulo, como aquele São Paulo e Botafogo 3-2. E eu só lamento, Zé, 2 jogos que você não pôde participar, ou pelo menos não pôde participar efetivamente como o São Paulo precisava do seu talento. 2 jogos, não. Um, que é uma competição em si, como vocês já bem falaram, que é a Copa do Mundo, que o Éder tinha um petardo maravilhoso, mas não dava para comparar a técnica do Zé Sérgio com a técnica do Éder. E outro, aqueles jogos contra o Flamengo, começo de 82, onde era a máquina tricolor do São Paulo versus o Flamengo, monstruoso campeão do mundo, que havia voltado do Japão e que foram 2 jogos extraordinários para o São Paulo. 3-2 lá no Maracanã para eles, e que o São Paulo saiu ganhando 2-0. Renato destruiu naquele jogo. A gente podia ter feito 3-0. O Serginho deu uma bola por cima do Raul, a bola caprichosamente não entrou. E até os 15 do segundo tempo a gente estava ganhando. Quando o Zico fez o primeiro no Maracanã, que estava lá com 100 mil flamenguistas salvando o campeão do mundo, foi difícil segurar. E o jogo de volta, que o São Paulo queria descontar, e foi 4-3 para os caras. Um jogo mágico, os caras abriram 4-1 no São Paulo, e o São Paulo buscar 4-3, saiu aplaudido de campo. Essa é a essência do São Paulo, que é um time que até quando não vence, mas como você bem disse, Zé, sempre foi um time de chegada, um time de impor respeito. Hoje a gente não consegue nem impor mais respeito aos adversários de grandeza do futebol brasileiro, e até times menores perderam o medo de jogar dentro da nossa própria casa, dentro do nosso Morumbi. É isso tudo que a gente precisa mudar, porque caras assim como você são a nossa identidade plena, são o que nós sempre fomos e o que a gente nunca vai perder. Apesar do Giba ter dito com muita propriedade das glórias do passado, mas a gente tem marcas inatingíveis no futebol brasileiro que a gente só precisa reconduzir em termos de gestão, porque a nossa história construída é inabalável. As pessoas vão passar e o São Paulo vai permanecer. É isso, Paulinho Heber. Me deu um gancho aí. Diga lá. Olha, meu amigo. Gancho do Giba, gancho do Giba. Ô, Zé, o São Paulo chegou numa situação tal, nesse momento, que o São Paulo
perdeu o respeito até da imprensa paulista. É impressionante. Um time que é tricampeão do mundo, um time que proporcionou a maior festa popular da chegada em São Paulo, quando o São Paulo foi tricampeão do mundo. Merecia mais respeito da imprensa. A gente sabe perfeitamente que, ao examinar os canais, ESPN, Fox Esporte, tem canal aí que devia chamar canal do Corinthians ou canal até do Flamengo. Respeitamos a grandiosidade dos nossos adversários. Ninguém está aqui para contestar a grandeza do Corinthians, do Palmeiras, né? Mas o São Paulo é tricampeão do mundo. Tire o chapéu. Eu só espero, para concluir, desculpa eu me intrometer. Pelo amor de Deus, tá eu só espero que a nova diretoria eleita do São Paulo retome os trilhos da glória do nosso tricolor. Vai ter trabalho? Vai sim. Mas nós temos tudo, mais uma vez, para nós festejarmos várias conquistas e vários títulos, que é a maior queixa da imensa legião tricolor. Era isso aí, né? Foi um prazer bater de papo com vocês. E reitero, meu amigo, eu sempre fui seu fã. Obrigado. Legal. Ô Zé, de minha parte, Zé, eu só queria de novo ressaltar que é uma honra absurda tê-lo aqui. A gente esteve perto uma vez numa festa de lançamento lá no Morumbi, da Under Armour. Eu te dei um abraço. Mas eu gostaria muito, cara, de novo ressaltar e te agradecer por tudo aquilo que você fez em nome do São Paulo. O Forte criou uma chamada do teu programa para você. O gol que você faz ali na chamada para o Santos me fez cair lágrima, porque eu lembro do momento, da hora, do minuto, do segundo que eu vi aquilo acontecer na minha frente e me transbordou o coração, sabe? Meu pai, me veio a lembrança de tudo de bom que o São Paulo já me proporcionou e que você foi o responsável por essa catarse, vamos dizer assim. Eu só desejo para você uma vida longa, próspera, cheia de saúde e que, num futuro próximo, meu irmão, o São Paulo seja capaz, olha só o que eu vou falar, capaz de trazer, de aglutinar todo esse povo de novo, você incluso, para fazer do São Paulo o que ele nunca deveria ter deixado de ter sido. Porque, infelizmente, nós tivemos uma gestão nefasta que fez questão de desaglutinar todo mundo que sempre honrou, que sempre amou, que sempre quis fazer do São Paulo uma coisa que não existe ainda parâmetro no futebol nacional com relação, não, fora do clube, não estou querendo só ser São Paulino ou não, mas um case de sucesso que o São Paulo sempre foi defenestrado exatamente porque as pessoas assim o quiseram para baixar o preço, para cair, para fazer quebrar. E eu lembro, a Ferrari com o Schumacher é uma, a Ferrari andando com o Rubinho é outra completamente diferente. Precisa de pessoas, não adianta você ser Ferrari e não ter quem pilote aquilo lá do jeito certo, cara. Você faz parte dessa pilotagem certa e espero de coração, meu velho, que em um futuro muito próximo você volte a fazer parte dessa engrenagem chamada São Paulo Futebol Clube, seja a posição que for, porque você joga um bolão. Beleza? Maravilha. Zé, eu vou encerrar também as minhas considerações a você, depois a gente passa a palavra para você para a sua despedida, pegando o gancho no Giba e no Paulinho. Não é a gente que se auto-rotula Ferrari. Juan Cruyff nos rotulou de Ferrari no time mágico de Santana, que você merecia estar 10 anos antes naquela Copa de 82. Porque nós vivemos a era de ouro do São Paulo com vocês jogando e a gente na arquibancada. O Paulinho já estava barbudo, já estava lá
quase a ponto de fundar a Metal Tricolor, era adolescente na época, eu criança, mas eu vivi, eu lembro que eu ia para o estádio com o seu Giba me levando para ver duas coisas no ano que eu não perdia na vida. Era o Zé Sérgio destruindo o campo e no final do ano o Zé João na São Silvestre, época que era 11h30 da noite, aquela corrida fantástica, a camisa do São Paulo cruzando ali a Avenida Paulista. Isso era a tradição do São Paulo Futebol Clube. É o São Paulo Futebol Clube do Queen no Morumbi, de receber João Paulo II. Uma grandeza tão fantástica que vocês em campo contemplavam tudo aquilo que o São Paulo representava enquanto um grande anfitrião do futebol paulista. E só vou encerrar, da minha parte, te dando um agradecimento um pouco pitoresco, mas que você vai dar risada. Você disse que depois das contusões o futebol caiu muito, mas você, Zé, nos vingou em 84, tá certo que estava lá na camisa do Peixe Santista, mas quando o gol do Santos, que destruiu aqueles capenga lá que ganharam da gente em 82, 83, quando o gol do Santos foi jogada sua para o gol do Serginho, ou seja, o gol sempre a final de 84. A final mais São Paulina que teve. Você passando e o Serginho fazendo o gol. Obrigado até por 84, Zé, porque aí você viu a gente, o resto a gente fez em 87, devolvendo aquela derrota. Por favor, irmão, uma saudação, uma despedida para o torcedor de São Paulino. Como disseram meus irmãos aqui, meu pai, meu irmão Rev, obrigado por tudo, que você foi um monstro extraordinário na nossa história, meu velho. Eu agradeço, fico orgulhoso de estar ouvindo essas... O ego da gente sobe, né, dessa conversa. Agora, tem uma coisa que me pega aqui, é o seguinte, o São Paulo vai voltar a ser o que era no momento de começar a voltar a ter a humildade que tinha antigamente, dos dirigentes, não é do torcedor. Do momento em que o São Paulo lançou a diretoria do São Paulo, a presidência do São Paulo, o presidente do São Paulo falar que o São Paulo era soberano, que ele não precisava de ninguém, e aí se isolou completamente, após a soberba precede a queda. E, pode ver o que está acontecendo. É verdade. Quando o São Paulo voltar a se agregar, a ser a pessoa soberana internamente, né? Internamente. Não precisar ter problema, e vai voltar ao seu que era. Ser organizado, ser humilde nas decisões que ele tomar, pensar no São Paulo, São Paulo Clube, né? O torcedor vai voltar a ter alegria. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque São Paulo é muito forte. Lindo, Zé. Maravilha, meu irmão. Esse é o Zé Sérgio. Zé, sem palavras para você, Thaís São Paulino, a mensagem de esperança. Quando vocês, às vezes, ouvem nas redes, esses caras de opinião são muito cricas, mas é por isso, por essa grandeza, por essa representatividade, por esse São Paulo mundialmente conhecidos, que alicerces como esses caras começaram a fomentar esses sonhos de grandeza que nós tivemos para atravessar o mundo, para conquistá-lo, que a gente continua no nosso bom combate pelo São Paulo, pela família Opinião Tricolor e pela nação São Paulina que acredita na gente. Eu, Paulinho Rev, Andréas Kisser, César Filho, a família toda é do Opinião que está com a gente, e o Zé Sérgio, que também agora já é da família Opinião Tricolor também. Zé, sempre vamos defender a sua voz, a sua luta. Paulinho disse bem, caras como você precisam estar forjando as nossas futuras gerações, e vamos torcer para que o futuro do São Paulo tenha horizontes expandidos e olhares para os caras que construíram a grandeza da nossa história, que foram esquecidos, infelizmente, por pessoas que não deveriam estar lá, mas, repito, não é o nosso motivo de hoje. O motivo de hoje é falar da grandeza, do orgulho, da honra e do respeito pela camisa do São Paulo, que caras como o Zé Sérgio trouxeram para a nação tricolor. Muito obrigado, meu irmão. Vamos fazer um segundo tempo um dia. Se Deus quiser, vamos todos vencer essa pandemia juntos. Desejo a você toda a proteção de Deus, toda a sorte para a sua família, para as filhas, para os seus netos,
para todos, para você também, Paulinho, para sua mama, para todo mundo que está nos assistindo. Vamos vencer com fé. Sabe por quê? Porque nós somos o clube da fé. Tamo junto. Valeu, Um abraço obrigado, a todos. Zé. Um abraço a todos. Tchau, meu irmão. Esse Obrigado, foi Zé. mais um Opinião Tricolor. Obrigado, Zé. Um abraço aí. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Tamo Valeu, junto, meu irmão. Zé. Fique em paz. Tchau. Tchau, tchau.